eu gostaria de começar falando sobre uma pesquisa recente que foi feita aqui no Brasil, mas ela tem uma equivalência para todo mundo, falando sobre os nossos jovens. E um dos dados importantes dessa pesquisa, ela mostra que hoje, a geração de hoje, ela não sabe sofrer. Por que essa pesquisa, qual a necessidade dessa pesquisa e qual a relevância dela para nós? O que nós observamos no dia a dia é que hoje a juventude está tendo o alto índice de suicídio é enorme. Então, uma pessoa, um jovem que se relaciona, ou que começa um namoro, e ao término desse namoro, ele não consegue suportar, ele acha que a vida não vale mais a pena, e aí ele já se mata. Ele não foi bem no trabalho, foi demitido, ele não sabe conviver com isso, então ele acha que ele deve tirar a vida, porque ele foi demitido e ele não deveria ser demitido. Ele não conseguiu alcançar o objetivo esperado na vida dele, e aí então ele acha que a única solução é tirar a vida. Então essa pesquisa mostra que essa geração não aprende ou não aprendeu a sofrer ou enfrentar as dificuldades da vida. Tem um filme que já tem um tempo, muito tempo que eu já assisti, que eu achei interessante, todos acho que alguns já tiveram a oportunidade de assistir, que é de um personagem chamado Rock. E uma das coisas, uma frase interessante, e eu já disse isso aqui uma vez, que eu acho interessante naquele filme, é que é uma característica marcante do filme, é que todos os filmes ele apanha demais. É interessante, você sabe que quando eles vão lutar, quando entra no ringue, ele vai apanhar, ele apanha, e quando ele está todo arrebentado, ele reage, tira força não sei de onde, e aí ele começa então a reagir e ele derrota o inimigo. No próximo filme, a mesma coisa, e aí tem o 1, 2, o 3, o 4, o 5 e assim vai. E ele sempre, em um dos filmes, alguém perguntou para ele, um desses aí perguntou para ele: mas por que você apanha tanto? Por que você faz isso? E ele respondeu: a grande arte de ser um vencedor não é saber vencer, mas a arte é saber apanhar. Isso não é para todo mundo, porque tem gente que por pouco já pensa em se matar, pensa que a sua vida já acabou. E ele diz: a resistência é a grande chave, é o grande segredo. Porque se eu resisto naquele momento, se eu apanho, mas não caio, eu consigo resistir, se eu cair, eu consigo levantar, então eu sou forte. Porque no momento certo, eu posso conseguir tirar forças para vencer o adversário. E hoje nós vamos falar sobre um personagem que ele não soube, como muitos de nós às vezes não sabemos, resistir ou tirar forças de onde deveríamos tirar e não temos, e não sabemos como tirar. Esse personagem descrito em 1 Reis capítulo 19 já é bem conhecido de todos nós, que é um homem chamado Elias. Este homem chamado Elias foi um homem que teve um grande destaque no decorrer da Bíblia. Um homem que até os nossos dias é considerado um herói. Quem nunca ouviu falar de Elias derrotando os 450 profetas de Baal? Lembrando que 450 eram só profetas de Baal, mas ao todo eram mais de 800. E este homem ali teve tanta convicção, um feito tão grande, tão ousado, que ele ainda debochava dos inimigos e dizia assim: olha, gritem mais alto, porque quem sabe o seu Deus não está dormindo, quem sabe ele planejou uma viagem, viajou e ele não está ouvindo. Ele tinha tanta confiança, mas tanta segurança em Deus, que ele se deu ao luxo de debochar dos seus adversários. E quando chegou a vez dele, onde o pessoal disse: mostra agora então, ele disse: quem é o teu Deus? E ele disse: rapaz, então faz o seguinte, vocês não molharam aqui o sacrifício, não molharam a lenha, pois agora eu quero que vocês molhem de novo. Molhem outra vez, mais uma vez molhem essa lenha. Agora eu quero que vocês abram aqui água ao redor do altar e joguem água ao lado de toda essa religião, que vocês vão conhecer o poder de Deus. O homem que em todos os momentos demonstrava uma confiança inabalável. E naquele momento, então, quando Elias orou, caiu fogo do céu, consumiu
edifício além do altar e ainda bebeu toda aquela água que estava ali. Elias então poderia dizer: eu sou invencível porque eu estou com Deus ao meu lado, não vou em momento algum ser abatido porque eu tenho Deus. Mas aí, diante de tantos feitos de Elias, diante de tantas coisas que acontecem na vida de Elias, uma mulher ameaça a vida de Elias e diz: tão certo como o sol nasce a cada dia, eu vou matar Elias. E é interessante que diante de todo o esplendor, de toda a força, de todo o vigor de Elias, esta palavra caiu como uma flecha no coração de Elias. E a partir daquele momento, Elias teve medo. E ele passou a se esconder a partir daquele momento. E aí, Elias então agora convive com ele. E aí a minha pergunta inicialmente é: quantos de nós achamos que somos fortes? Ou quantos de nós, em algum momento da nossa vida, nós achamos que estamos bem, mas às vezes uma pequena palavra, pequenas coisas nos tira de tiro, ou nos derruba, ou já é motivo da gente achar que devemos tirar a nossa vida, ou a tristeza bate no nosso coração de tal forma que nos impede de realizar outras coisas. Pequenas coisas, como nós vimos no domingo passado, uma moça, pequenas coisas. E neste momento, uma pequena palavra tirou Elias do prumo, e ele não conseguia mais vivenciar toda aquela grandeza, todo aquele esplendor do poder de Deus. E um dos motivos que Satanás tem na nossa vida é justamente tirar o brilho, tirar o esplendor de Deus na nossa vida, usando coisas pequenas, que passam às vezes desapercebido, imperceptível aos nossos olhares. Quando nós achamos que estamos bem demais, abrimos uma brecha e o inimigo entra e nos pega. E aí nos afasta dos caminhos de Deus. E é interessante que a Elias agora só tinha um desejo no seu coração. Sabe qual era? Se esconder. O único desejo que Elias tinha agora era de se esconder, nenhum mais. Ele temia pela vida dele, ele dizia, ele não lembrava, ele não conseguia trazer à tona todo aquele pensamento, toda aquela grandiosidade, tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E ele só pensava agora em se esconder. E ele vai para o deserto então, e Deus diz: olha, lá no deserto eu vou falar contigo. Mas chegando lá, o que Elias faz? Ele procura uma caverna. Ele procura uma caverna e ele se esconde dentro dessa caverna. Talvez você diga: se eu estivesse na mesma situação de Elias, eu faria a mesma coisa, eu me esconderia numa caverna. Mas aí agora eu me chamo a atenção da seguinte forma: pense na característica de uma caverna. Pense o que é uma caverna. Segundo o dicionário, caverna é um buraco, é uma fenda, é uma abertura num determinado local, numa determinada rocha, um buraco. E existem vários modelos de caverna. Várias. Aquela que às vezes apenas passa um fio de luz, aquela que tem uma escuridão total, aquela que tem água dentro, aquela que não tem. Nós não sabemos o tipo de caverna que Elias entrou. Mas pela maneira que o texto nos mostra, era uma caverna que quanto mais escura, melhor para Elias. E ele entra nessa caverna sem saber o que iria encontrar, sem saber o que tinha nessa caverna, o que tinha lá dentro, qual a característica dessa caverna, do interior dessa caverna. E ele entra. E é interessante que quando uma pessoa deseja a morte, quando uma pessoa perde o ânimo, perde o prazer de viver, ela não se importa o que vai ter. Talvez ele dissesse: se tiver um bicho aqui que quiser me picar e eu morrer, tanto faz. Se tiver um escorpião, se tiver alguma coisa, uma cobra venenosa, eu já estou numa situação que para mim a morte é o mínimo. Quando nós estamos afastados de Deus ou ruins, ou passando por momentos difíceis, nós desejamos a morte. E Elias, nesse momento, dentro da caverna escura, a habitação de coisas estranhas, de bichos, ele não sabia o que iria encontrar, e para ele tanto faz como tanto fez. E naquele momento, então, talvez ele achasse que Deus não estava próximo a ele, que ele estava longe de Deus. E aí então ele sobe no monte e se esconde dentro daquela caverna. Mas qual a característica de uma pessoa que se esconde numa caverna?
a primeira coisa para reconhecermos uma pessoa, a atitude de alguém que quer entrar numa caverna, é quando ela abandona a comunhão dos outros, quando ela quer ficar sozinha, quando ela não quer ter comunhão com outras pessoas. Da mesma forma, se tratando de pessoas crentes, quando ela não quer vir mais para a igreja, quando ela começa a perder o contato das pessoas, quando ela começa a perder o prazer desse louvor, dessa adoração, quando ela acha que as coisas lá fora é melhor do que tudo que está aqui dentro, que apenas algumas vezes é o suficiente para se manter firme, e aí ela acha e começa gradativamente a se afastando das pessoas, dos irmãos, e ela começa a entrar no estado então chamado de depressão. Quanto mais sozinho, isolado, melhor. Uma outra atitude, uma outra característica negativa dessas pessoas é que essa pessoa, mesmo sabendo que existem outras pessoas, mas ela quer continuar no seu deserto. Ela diz: aqui para mim está ótimo, sozinho, distante de todo mundo, é a melhor coisa que existe. E eu vou me encontrar na minha solidão. Eu já vi muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu estou dando um tempo para mim mesmo, eu estou dando um tempo na igreja, eu estou dando um tempo nessa área, ou então eu estou fazendo isso, ou agora estou fazendo mestrado, doutorado, faculdade, seja o que for, trabalhando, ou passei nisso, eu vou dar um tempo em relação à comunhão. Eu agora vou estar isolado. Isso é a atitude de alguém que pode querer estar entrando numa caverna. Uma outra coisa, uma outra característica, uma outra atitude de quem entra numa caverna, ou quer entrar numa caverna, são pessoas que têm mania de perseguição, ou acham que todo mundo está perseguindo, ou que todo mundo está conspirando contra ele. E neste momento Elias achou que não existia mais ninguém. Por quê? Porque naquele momento o reino existente estava matando todos os profetas. Neste momento, todos aqueles que professavam a Deus estavam morrendo. E Elias diz: só existe a minha pessoa, não existe mais ninguém. E eu vou morrer, com certeza. Então não existe mais nenhuma pessoa capaz de me salvar, e eu vou morrer. E todos estão me perseguindo. E às vezes pessoas que entram em caverna, ou estão entrando, ou desejam entrar, têm essa característica: estão me perseguindo, tudo é motivo de perseguição. Fulano falou isso comigo, é porque ele não gosta de mim, é porque ele está contra mim. Todo mundo está contra essa pessoa. Todos. Só ela é que está certa. Uma outra atitude é a autopiedade. Aquela pessoa que se sente um coitado. Eu sou um coitado. Ah, tá vendo? Só faz porque é comigo. Se fosse o irmão falando de tal, não faria. Se fosse o Beltrano, não faria isso. Mas como sou eu? Ah, todo mundo faz isso comigo. Eu sou uma coitadinha mesmo. Mas deixa eu ver, um dia eu vou estar por cima e quero ver como essas pessoas vão reagir. Então, todos que se colocam na posição de coitado. E Elias, nesse momento, ele estava dessa forma: eu sou um coitado, eu sou um João ninguém. Como é que pode eu me encontrar nessa situação? Ah, um certo mesmo me isolar de todo mundo, porque não há sobrevivência para mim. As consequências que uma caverna pode fazer na vida de uma pessoa é imensa. Nós achamos que o fato de entrar, de estar ali, pode nos curar, pode nos sarar, pode melhorar a nossa situação. Não vai melhorar. E não melhorou a situação de Elias. Pelo contrário, as consequências que essa caverna pode produzir na vida de um cristão, quando ele se isola, são consequências enormes. Quer um exemplo disso? Não precisa de abrir, assim que você queira. Mas lá em Gênesis capítulo 19, a partir do verso 30, especificamente 30 e 31, diz que um homem chamado Ló, e aí acho que todos já conhecem a história de Ló, quando Deus salva Ló juntamente com as suas filhas, a esposa virou uma estátua de sal. Quando Deus tira Ló de Sodoma e Gomorra, Deus diz: olha, sai daí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o local. Vai para outro local, João, mas menos para essa região, não fique mais aqui. E é interessante que quando Ló vai, quando ele sai, ele não seguiu a orientação de Deus. O primeiro local que Jó encontrou, juntamente com as suas filhas, foi uma caverna. Longe de
todo mundo, num deserto, longe de toda habitação. Ele tinha o seu tio Abraão, ele podia ir para junto de Abraão, porque foi Abraão que intercedeu em favor de Ló, mas ele não volta para Abraão. Ele não vai, não segue a orientação de Deus para ir para outro local. Ele vai para uma caverna, lugar de quê? De escuridão, lugar de tristeza, de isolamento. E sabe o que aconteceu? Lembra o que aconteceu com Ló? O que aconteceu com Ló? As filhas o quê? Embebedaram Ló, as filhas embebedaram o pai e tiveram relação sexual com o pai, e aí geraram filhos do pai. As consequências para quem se isola são enormes. Não acho que você se isolando, ou nós nos isolando, se nós não vamos ter consequências. Vamos ter consequências. E Ló teve consequências. Da descendência de Ló nasceu qual nação? Os Amonitas e os Moabitas. Quem foram esses? Que lá no futuro levou Israel cativo. Era a nação considerada as mais violentas existentes naquela época. Porque eles cortavam as mulheres grávidas ao meio quando conquistavam, decapitavam as crianças sem terem piedade.